palavra para o Hélio. Bem, eu queria começar agradecendo o convite que a Patrícia fez. Para mim é sempre uma oportunidade de poder debater esse projeto. É um projeto que eu já venho me dedicando há alguns anos e é um projeto muito difícil de tocar adiante em Brasília, porque ele é extremamente complexo, ele envolve diversos aspectos, diversas áreas, e como toda reforma, enfrenta uma série de resistências de pessoas que não concordam, de visões diferentes, de resistências porque não querem mudar, esse tipo de coisa que é comum no serviço público, né? Mas, felizmente, nós temos conseguido alguns avanços e, com persistência e perseverança, eu acredito que a gente vai ter um final feliz em algum momento, quem sabe ano que vem, né? Queria agradecer também a gentil recepção dos outros professores, componentes do Centro de Estudos em Contabilidade e Governo. Tivemos um almoço conjunto agora, foi muito agradável. E eu queria, então, nós combinamos dessa forma, eu vou fazendo a apresentação por tópicos e a Patrícia vai interrompendo para colocar as questões assim que os assuntos forem apresentados, né? Então, é o projeto que eu vou apresentar aqui, ele recebeu essa classificação agora, essa numeração de 295/16. É o número na Câmara dos Deputados, projeto de lei complementar 295. Qual é o conteúdo desse projeto, né? Eu falei que ele é muito abrangente e ele realmente envolve tudo que nós chamamos de gestão das finanças públicas. É um termo que é muito utilizado pela comunidade internacional. Então, as finanças públicas envolvem desde o planejamento, o orçamento, a execução, a questão da contabilidade, a questão do controle e da avaliação. Essas são as etapas clássicas de um fluxo de realização do gasto público, no serviço público, né? Então, é o que nós chamamos de finanças públicas. E, mais ou menos, o conteúdo é mais ou menos um título nesse projeto de lei, são mais ou menos esses títulos que estão colocados aí. É mais ou menos essa distribuição do projeto de lei. Eu acho que, na verdade, é exatamente essa. E a palavra custos está aqui em vermelho, porque nós colocamos um título misturando controle, custos e avaliação. E nós temos recebido muitas críticas, principalmente das pessoas da área de contabilidade, dizendo que custos é muito associado à contabilidade, que deveria estar junto no título da contabilidade. Então, eu deixei em vermelho ali. Antes que vocês me criticassem, já faço a observação e já digo de cara também que não existe nenhuma resistência em relação a isso. O que aconteceu foi que o capítulo de contabilidade, originalmente, o título, ele estava com uma dimensão muito grande e esse outro título aqui estava bem menor, né? E nós achamos que, como a nossa lógica é uma lógica cronológica, né? Planejamento, orçamento, execução, tal, que a apuração de custos se dá ao final do processo, se dá após o controle, né? E antes da avaliação. Por isso que nós deixamos o custo. Além da conveniência do tamanho dos títulos, nós achamos que manteria a lógica cronológica de execução das finanças públicas. Mas é uma questão que não tem muitos problemas. Se a gente achar que precisa mudar, a gente muda agora na Câmara dos Deputados. Por que nós precisamos de uma lei como essa, né? Para quem não sabe, esse projeto de lei, que é a Lei Complementar de Finanças Públicas, ele vem em substituição a uma lei que já existe aqui no Brasil há mais de 50 anos, que é a tal da 4320. Imagino que vocês, como alunos de contabilidade, já ouviram falar dessa lei, né? Então, é uma lei que foi feita antes do regime militar, ela é uma lei de 1964, e ela demorou uns 13 anos para ser aprovada, desde a primeira proposta em 1951 até 1964. E ela representou, naquela época, um grande avanço para o país. Ela consolidou práticas que já estavam sendo exercitadas em algumas administrações e impôs essas práticas a outras, e ela representou na área contábil um grande avanço. Não só para o Brasil, mas mesmo em termos de comparação internacional, naquela época ela introduziu alguns conceitos que vários países envolvidos não praticavam, né? Então, por que eu preciso mudar uma lei dessa?
Existem várias razões. Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, essa lei, sendo de 1964, ela evidentemente é anterior à Constituição Federal de 88. E a Constituição Federal de 88 tem um capítulo sobre finanças públicas. Tem lá um título, uma seção sobre orçamento público. E todos esses dispositivos, de certa forma, são incompatíveis com a Lei 4.320, uma outra visão que foi instituída em 88. Então, uma parte dessa 4.320, uma boa parte, ela está numa situação que se chama juridicamente derrogada. Ela continua em vigor, só que ela não tem aplicação nenhuma. E a outra parte dessa lei, ela acaba entrando muitas vezes em conflito com dispositivos que são praticados hoje em dia, não tanto na área contábil, porque a lei de 64 é fundamentalmente uma lei contábil, mas em diversos outros setores nós temos que usar a lei de diretrizes orçamentárias, que é uma lei anual, para suprir algumas deficiências da 4.320. Então, do ponto de vista jurídico, é que eu coloquei aqui embaixo, né, que, além de tudo, nós temos uma série de regras que deveriam ser de caráter permanente e que elas acabam sendo repetidas nas leis de diretrizes orçamentárias, que é uma lei anual, todo ano fica repetindo a mesma coisa. Mas existem outras razões para a gente querer aprovar uma nova lei. E a principal dela, eu diria que é o que eu coloquei lá no título, que o nosso marco legal ele é ineficaz. Desse ciclo das finanças públicas, o que nós temos hoje aqui no Brasil não funciona, né? Então nós temos, a título de exemplo aí que eu coloquei, nós temos um plano plurianual, que é o PPA, completamente inadequado como instrumento alocador do gasto público no médio prazo. Vocês devem conhecer a lógica da Constituição, né, ela prevê lá que nós temos o PPA de 4 anos, nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias todo ano, no primeiro semestre, e no segundo semestre nós temos a lei orçamentária, né? Acontece que essa lei do PPA, que deveria nortear a alocação dos recursos públicos no período de 4 anos, na prática, ela nunca funcionou. Todas as tentativas que nós tivemos de 89 para cá, e nós tivemos várias metodologias diferentes de se preparar o PPA, nenhuma delas pode ser levada a sério no sentido de que nenhuma delas foi eficiente ou eficaz, na verdade, no sentido de propor e conseguir realizar uma alocação do gasto público. Então, nós estamos propondo nessa lei, nós queremos propor nessa lei, ainda não está escrito nas versões que nós estamos trabalhando, mas nós queremos propor um novo marco das despesas no médio prazo. Nós queremos tirar o PPA e queremos colocar um marco das despesas no médio prazo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Um segundo aspecto é que nós temos a lei orçamentária completamente irrealista. A lei do orçamento brasileiro, que é a lei que define de fato, para o período de um ano, o que o Poder Executivo e os outros poderes, o que eles podem gastar, essa lei ela acaba sendo irrealista porque ela tem muito mais despesa do que o país consegue fazer. Não sei tanto que vocês acompanham as notícias de economia, de política, né? Mas o Brasil hoje vive uma crise fiscal seríssima, em que o país tem despesas muito elevadas, despesas com servidor público, despesas principalmente com a previdência pública, e várias outras despesas de caráter obrigatório, vários programas que existem na área social, etc. E na hora que você soma tudo isso, o Brasil não tem receita, não arrecada receita suficiente para pagar essas despesas sem que haja um crescimento da dívida pública do país. Então, em outras palavras, assim, mais ou menos como se fosse uma família, é como se essa família estivesse se afundando em dívidas. É isso que está acontecendo com o Brasil desde 2014. O Brasil está se afundando em dívidas, está gastando mais do que consegue. Então, nós queremos fazer com que a lei orçamentária se torne realista mais uma vez. No passado já foi em algum momento. Uma terceira questão que a gente coloca ali é a questão da priorização dos gastos, né? E da baixa qualidade do investimento público. Eu vou falar aqui mais na frente também, mas apenas a título de enunciado, o Brasil é um dos piores países do mundo em termos de decisão de quais projetos que nós vamos fazer.
quase todos os países da Europa têm sistemas muito bem pensados e eficientes de determinar quais são os projetos que devem ser feitos, e o Brasil, nessa questão, segue um padrão de África. É mais ou menos lá no Ministério decide o que vai fazer e sai fazendo, e ninguém para avaliar, pô, esse projeto é bom, não é? Qual o retorno desse projeto? Quem é o grupo beneficiado por esse projeto? Esse projeto aqui, ele é melhor do que aquele outro? Por que eu estou fazendo esse e não estou fazendo aquele outro? Enfim, uma série de deficiências que nós temos aí. Um outro aspecto, não sei se vocês já ouviram falar do restos a pagar, mas enfim, todo final de ano, todo fim de exercício financeiro, existe, como eu falei para vocês que o orçamento é irrealista, ele tem muito mais despesa do que o país consegue pagar, chega em dezembro, tem uma série de coisas que estão lá no orçamento e que você não conseguiu pagar, não conseguiu fazer, aí você inscreve essas despesas em restos a pagar. Você fala assim, ó, não deu para fazer esse ano, mas eu vou fazer ano que vem e receita do ano que vem. Então nós temos esses restos a pagar, e é uma coisa que você acaba sendo maléfica para o país, no sentido de que você, ao longo do tempo, você não consegue mais executar o orçamento que foi aprovado para aquele ano, porque você tem uma série de coisas do passado que você tem que ficar pagando. Aquele penúltimo ali eu já falei, mas nós temos uma última razão pela qual é importante mudar, que nós não seguimos os padrões internacionais. E isso aqui em diversas áreas, contabilidade, agora nós estamos caminhando para a convergência contábil, com os padrões internacionais, mas também nas áreas de planejamento, na área de orçamento, o Brasil faz as coisas de um jeito próprio e ignora experiências de outros países, experiências bem-sucedidas, etc. Né? Então, nós precisamos mudar por essas razões. Não sei se aqui que você já quer fazer uma pergunta ou se eu já falo do... Bom, Hélio, nós, na verdade, debatemos bastante de manhã, né? Teria muitos pontos. A gente resumiu 3 horas aí em 6 ou 7 perguntas no máximo, né? Para também dar a oportunidade para os demais poderem perguntar, né? Um dos pontos que não tinha ficado claro, agora você apresentando, acho que ele entra bem na questão, que é essa primeira que a gente tinha organizado, é o porquê mudar e de onde a gente está partindo, né? Uma parte aí você já está respondendo algumas questões, né? Mas a pergunta que o grupo fez de manhã é: nós temos um diagnóstico sobre a Lei 420, ela está aí lá desde 64, ela, né, mais de 50 e tantos anos e funciona com esses problemas que você já relatou, mas ela está operando, né? Então agora a gente tem uma nova lei de finanças vindo, e aí eu precisaria então ter um diagnóstico atual do que ela não funciona, da lei, né? Não funciona, além desses temas aí que você já elencou, né? Se a gente teria esse diagnóstico. E nessa mesma pergunta, lendo aqui a lei, o projeto, essa versão atual, fazendo um comparativo, por exemplo, com a LRF, né? A LRF começa ali, me parece que claro, ali dizendo o que ela quer, né? A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente, que previne riscos, corrige desvios, e ela vem trazendo aí, tanto que, como é que a LRF é vendida, né? Os pilares da LRF, transparência, planejamento, controle, etc. Né? Quando a gente tenta ler essa, né, a versão atual, isso, de repente, na leitura não ficou claro o que a gente quer vender. O que a gente quer nessa lei? Né? Então, por exemplo, só para encerrar, né? Quais seriam essas diretrizes? O que a gente quer alcançar com a nova lei de finanças? Por exemplo, redução de desperdício, combate à corrupção, transparência, planejamento de resultado. Quais são os pilares da nova lei? Né? Então, na verdade, tem duas questões. Uma, se tem um diagnóstico da 420, e segundo, quais são os grandes blocos e as grandes diretrizes do novo projeto. Bem, Ricardo, eu só posso agradecer a sua questão, porque ela não poderia ser melhor para encadear a tela seguinte. Nem se eu tivesse falado aqui, não seria um encadeamento tão perfeito. Né? Então, a próxima tela é justamente quais são as premissas que a gente está adotando nessa lei. E aí vai ficar muito claro o que nós estamos, o que está norteando essa lei. É justamente isso. Quer dizer, a questão da 4320, eu já falei, né? A 4320, a gente tem que elogiar muito, porque a 4320 ela foi feita numa época que nós não tínhamos nem
chegava nem perto do instrumental que nós temos hoje, né? E ela representou um avanço muito grande em conceituação do que era praticado na época em relação a países desenvolvidos, né? Mas pelas razões que eu já coloquei, ao longo dos anos, evidentemente, ela acabou ficando defasada. Quando a gente pensa nessa lei aqui, e eu falo muito isso lá em Brasília, quando a gente está discutindo e tal, eu falo, gente, nós estamos pensando numa lei que é uma lei de uma geração. Nós estamos fazendo uma lei para ficar em vigor aí 20, 25, 30 anos. Esse é o nosso horizonte de tempo aí. Evidentemente que, ao longo desse período, pode ter uma mudança aqui e outra ali, mas, substancialmente, a gente quer que ela perdure por uma geração. É uma lei complementar, não é uma lei que você fica mudando o tempo todo. Ela tem que ter uma vigência de um período maior para que ela tenha os efeitos dela e etc. E aí, daqui a 25, 30 anos, vão ter outras técnicas, outras novidades, outras coisas, e aí muda de novo a lei, né? Nesse momento aqui, eu vou começar aqui, porque tem encadeamento com a pergunta do Ricardo, eu vou começar no segundo item ali, né? A gente teve muita preocupação em tentar diferenciar essa lei da lei de responsabilidade fiscal, que, como o Ricardo falou, a lei de responsabilidade fiscal ela é muito clara. Ela veio exigir, a lei de responsabilidade fiscal foi aprovada no ano 2000. Ela veio exigir que todos os entes nacionais, todos os estados, municípios e a União, que todos eles trabalhassem com regras fiscais e com regras de transparência que garantissem a sustentabilidade fiscal do ente. Então era tipo assim, ó, eu quero ter uma lei que faça com que nenhum estado do Brasil vá à falência, que a União não vá à falência, etc. Para quem não acompanhou aquela época, vocês, a maioria são jovens, né? Em 97 nós tivemos, na verdade, ao longo da década de 90, nós tivemos muitos problemas com as finanças dos estados, porque o estado podia ir no banco pegar dinheiro emprestado. E os estados sempre foram muito mal geridos no Brasil, né, com muita irresponsabilidade. E acabou que em 1997 a União ela fez uma lei lá que ela assumiu a dívida de quase todos os estados. Na verdade, todos os estados que quisessem, ela se dispôs a assumir a dívida. Então a União pegou a dívida de São Paulo, a dívida de Alagoas, a dívida do Acre, e pegou essa dívida e falou, ó, na verdade São Paulo acho que nem renegociou, eu usei como exemplo, mas talvez não tenha sido mais feliz. Mas foram 20 e tantos estados que aderiram. E esses estados, então, em vez de dever para o banco, passaram a dever para a União. A União assumiu os títulos dos estados, tirou eles do mercado, emitiu títulos próprios e assumiu aquela dívida. Mas para fazer isso, ela colocou uma série de regras para os estados. Os estados têm que fazer isso, assinaram um contrato e tal, e até hoje esses contratos estão sendo executados. Uma das exigências era que os bancos estaduais fossem vendidos, né? Então, antigamente, quase todo estado tinha seu banco. Hoje você tem o Banrisul e mais alguns poucos aí, né? Quase todos morreram. Em Brasília tem ainda o BRB. Enfim. Mas aí a nossa preocupação aqui é o seguinte, nós não queremos misturar com a LRF, nós não queremos tratar de regras fiscais, não queremos tratar de transparência. Essa lei aqui ela vai tratar de processos e procedimentos orçamentários. Então é aquele ciclo que eu estava falando para vocês, o ciclo de gestão das finanças públicas, né? Nós só vamos tratar dos processos e dos procedimentos. Na semana passada, ou na retrasada, um amigo meu de longa data, encontrei com ele, o cara muito competente, aí ele falou assim, pô, Tolinho, ele não sabia que eu estava participando do projeto, né? Pô, Tolinho, esse projeto aí que estão apresentando tem uma série de falhas, uma série de lacunas e tal. Aí eu falei, quais assim, o que você está percebendo? Não, que não sei o que, isso não tem, não fala disso, não fala daquilo. Tudo que ele falou eram regras fiscais, né? Aí eu esperei ele falar, falei, olha, tudo que você falou aí são regras fiscais, não tem nada a ver com essa lei. Tudo isso que você falou deveriam ser mudanças na LRF e não na nossa lei aqui de finanças públicas, né? Então, é uma separação que às vezes parece fácil falando, mas que na prática é bastante difícil de fazer, porque tem muita zona cinzenta. Tem muita coisa que é regra fiscal e, ao mesmo tempo, é regra processual do processo de execução das finanças públicas, né? Mas, enfim, isso é um aspecto. O outro aspecto dessa lei, por que nós estamos fazendo essa lei? Eu gostaria de estar trabalhando numa PEC, né? Mas, infelizmente, lá atrás, quando nós começamos a discutir esse assunto, na avaliação do senador que propôs essa lei complementar, ele falou que se nós fizéssemos PEC, proposta de emenda à Constituição, que essa PEC não iria tramitar no Senado, e que se fosse lei complementar, ele garantia que conseguia tramitar.
Então, foi a primeira restrição que nós enfrentamos. E por que é uma restrição? Porque, como eu falei para vocês, nós temos esse capítulo de finanças públicas na Constituição, e como eu estou fazendo lei complementar, eu não posso mudar nada nesse capítulo. Eu tenho que trabalhar com o modelo que está definido na Constituição de 88. Eu, pessoalmente, gostaria de mudar. Eu gostaria de eliminar o plano plurianual. Mas eu não posso fazer isso porque eu não estou trabalhando com uma PEC. Então, na próxima tela, eu vou falar de plano plurianual para vocês, eu volto nesse assunto. Tá? O terceiro ponto ali, questão do médio prazo, também tem a ver com o plano plurianual. Já que o plano plurianual é ineficaz, eu falei para vocês que ele não funciona, hoje em dia no Brasil, o orçamento nosso, a gente não enxerga na frente, a gente não enxerga daqui a 2, 3 anos. A gente não enxerga daqui a 4 anos como é que vai estar a situação do país. Porque a gente trabalha leis orçamentárias, são leis anuais, e eu só estou assim, quando eu estou preparando a lei, eu estou olhando o ano seguinte, e quando eu estou executando a lei, eu estou olhando o próprio ano. Então, meu horizonte é no máximo ali um ano e pouquinho, e depois na execução é uma questão de meses. Né? Então, a visão de curto prazo. O Brasil é dominado por problemas urgentes. É um país pobre que tem pouco dinheiro. E nós temos uma população que se espelha na Europa. O brasileiro, quando ele olha, ele quer ter o padrão de vida do europeu. Que na Europa é assim, que nos Estados Unidos é assado, não sei o quê. Então, o brasileiro quer que o Brasil seja que nem a Europa. Mas, ao mesmo tempo, a nossa arrecadação é uma fração do que os países da Europa arrecadam. Então, é uma inconsistência. Então, a nossa sociedade demanda soluções de curto prazo, é sempre faltando dinheiro para isso, faltando dinheiro para aquilo, e a gente não consegue olhar o médio prazo, a gente não consegue planejar as coisas. Né? Eu vou falar sobre isso também, um pouco mais. A questão do realismo orçamentário. Nós temos um sério problema aqui, que é o nosso... Eu sou funcionário da Câmara dos Deputados, mas eu falo, a Câmara dos Deputados é uma casa democrática, né? Está sendo gravado aqui, mas eu falo até olhando para a Câmara, né? Infelizmente, a Câmara ela não tem esse conceito de responsabilidade fiscal enraizado na atuação da Câmara. Né? Então, o que a gente observa? A gente observa que, ao longo de vários anos e décadas, desde os anos 90, a proposta orçamentária ela chega com uma estimativa de receitas, o Executivo prepara a proposta, manda para o Congresso, aí quando chega lá no Congresso, a Câmara e o Senado, o que eles fazem? Eles superestimam as receitas, eles aumentam a estimativa da receita. Para que eles fazem isso? Porque os parlamentares querem colocar dinheiro para as emendas deles. Dinheiro para construir centro comunitário no municípiozinho X, dinheiro para não sei o quê, fazer um calçamento não sei aonde, dinheiro para abrir não sei o quê lá, não sei o quê no município dele. Não que a gente seja contra essas coisas, né? Mas assim, a questão é, será que esse é o uso mais eficiente do dinheiro? Será que essa é a melhor solução, o melhor destino? Aqueles 200 mil reais que eu estou destinando ali para aquele município, ele está sendo bem aproveitado ou ele poderia ser mais útil de outra forma, né? Será que está havendo uma visão sistêmica quando eu faço essas emendas? São 10 mil emendas, 9 mil emendas, diminuí um pouquinho agora. Será que tem uma organização sistêmica? Quando eu faço um monte de emenda para a área de saúde, eu estou olhando as coisas com uma visão sistêmica. Um bom exemplo disso é quadra de esporte. Você tem municípios aí do interior do Brasil que tem 10 quadras de esporte, várias delas no mesmo bairro. Por quê? Porque um deputado pôs, o outro pôs, dali a 3 anos o outro pôs. Então, será que realmente precisava disso tudo? Ou teria outros usos? Né? Nessa questão da visão sistêmica, também nós temos uma carência no Brasil, e eu já falei para vocês a questão do investimento. Nós não temos a orientação para os investimentos públicos. Cada ministério propõe o que quer, faz o que quer. Nós temos também com a contabilidade, isso acontece com controle, custos e avaliação. Então, essa lei está trazendo a visão sistêmica para todas essas áreas. Né? E o último ponto aí da nossa premissa, voltando à pergunta do Ricardo, o que nós queremos atingir? Aonde nós queremos chegar? Nós queremos adotar as melhores práticas e padrões internacionais. Nós queremos eliminar aquelas soluções que o Brasil tem e que são soluções próprias, mas que não são condizentes com a realidade internacional. Então, se o resto do mundo, se os países desenvolvidos fazem de um determinado jeito, por que a gente vai fazer diferente? Quem que está certo, eles ou nós? Eles estão lá desenvolvidos, nós estamos aqui com uma série de problemas. Né? Então, mas aqui é muito importante ter em mente o seguinte,
Aqui eu não quero copiar ninguém. Eu quero entender o que esses países fazem diante da realidade deles e adotar o que eles fazem à nossa realidade. Então, não é uma questão de copiar. É uma questão de você olhar como é que se faz na Suécia, aprender como é que é feito lá, por que é feito lá, e quais são as diferenças entre a sociedade deles e a nossa, que levam eles a fazer daquele jeito e que talvez a nossa solução seja um pouco diferente da deles. Então, não é copiar, mas sim adaptar. Tá? Patrícia, se você puder mudar para mim, eu acho que morreu mesmo. Aqui, bem rapidamente, não quero perder muito tempo com isso, não, mas só falando que essa lei ela tem sido discutida no Congresso desde 2009. Naquele momento foram apresentados 3 projetos no Senado, por uma coincidência. 2 dos projetos tinham a mesma origem, mas o outro era independente. Depois esse projeto ele ficou parado lá em 2011 e ele só foi retomado em 2016, em junho, quando o senador Ricardo Ferraz, que é do PSDB do Espírito Santo, ele relatou na Comissão de Assuntos Econômicos e o substitutivo que ele propôs foi aprovado em junho do ano passado. Em agosto do ano passado, logo após a aprovação, foi construído um grupo de trabalho composto pela Casa Civil, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento e Contradoria Geral da União, representantes desses órgãos. Esse grupo teve reuniões toda terça e toda quinta de manhã, durante um período de 6, quase 7 meses. E eu participei ativamente desse grupo, e esse grupo fez o quê? Esse grupo pegou a versão que o Senado aprovou e foi ponto a ponto, artigo por artigo, rediscutindo e revendo e tal, e sugerindo aprimoramentos, né? Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é a versão que o Senado aprovou e vou comentar os aprimoramentos que esse grupo aqui está propondo e que ainda não são públicos. Mas toda vez que tiver algo em vermelho na minha apresentação, daqui para frente, é referente a esse grupo aqui, o que esse grupo está propondo. Um ano atrás, a Câmara criou uma comissão especial para examinar o PLP 295. Infelizmente, essa comissão está parada, não houve designação dos membros, então nós estamos aguardando esses membros serem designados para começar a discussão técnica e política desse texto que veio do Senado. Tá? PPA. Eu já falei aqui para vocês que, por mim, nós eliminaríamos o PPA. Por quê? Porque ele não funciona. Ele não serve. Fundamentalmente, ele serve para pouca coisa. O que ele serve, de fato, é que ele define quais são os programas da União. Então, isso é interessante. A estrutura de programas, que nem nós chamamos, é definida pelo plano plurianual. Fora isso, ele acaba não tendo nenhuma relevância. Ele é quase que completamente ignorado na Câmara dos Deputados, no Senado. Ainda essa semana passada, houve uma modificação do plano plurianual. Tinha um deputado que era relator, ninguém discutiu nada, ele fez o relatório dele. No dia de apresentar o relatório dele, ele nem apareceu. Um outro deputado lá leu o relatório dele e acabou aprovando. Então não tem discussão, o PPA não tem relevância. O projeto que o Senado aprovou, ele quis mudar o prazo. Ele quis trazer os prazos do PPA para que fossem os mesmos prazos da LDO. Por quê? Nós temos um problema com a nossa Constituição, que ela fala que no primeiro ano o governo assume, e aí, em abril, ele tem que encaminhar uma proposta de lei de diretrizes orçamentárias para o ano seguinte. Só que o plano plurianual, que é uma lei hierarquicamente superior, a proposta dela só vai para o Congresso em final de agosto. Então é uma contradição. Como é que eu mando uma proposta de lei de diretrizes sem saber o que é o meu plano, né? Então nós tentamos colocar na lei dizendo que o PPA tinha que ir junto com a LDO em 30/4. Aqui nós estamos dando mais 15 dias para o Executivo, que hoje a data é 15 de abril, nós estamos passando para 30. Mas isso houve uma série de resistências. Aí, então, em vermelho, o nosso grupo acabou falando, vamos deixar o PPA, então, com a data que ele sempre teve, que é 31 de agosto, e o que nós estamos definindo é que a gente quer que o PPA seja aprovado antes da lei orçamentária. Então, a nossa ideia é colocar 15 de novembro, como sendo a data para o Congresso aprovar o PPA. Porque o que acontece hoje?
Hoje o Congresso ele recebe o PPA e a lei orçamentária juntas, aí ele começa a discutir o orçamento, deixa o PPA de lado, aí quando dá lá em novembro, dezembro, quer votar o orçamento, alguém lembra, mas tem o PPA, eu não posso votar o orçamento antes de votar o PPA, então corre lá para aprovar o PPA de qualquer jeito. Uma outra mudança que nós queremos fazer no PPA é que nós queremos que ele reflita a proposta do candidato que tivesse sido eleito. Então, hoje em dia, o PPA pode não ter nenhuma relação com o que foi prometido em campanha. Então, nós queremos, porque a Justiça Eleitoral, ela exige que todo candidato registre na Justiça o seu plano de governo. Quando ele se lança candidato, ele é obrigado a registrar. A lei eleitoral exige isso. Então, nós queremos que o PPA seja consistente com esse plano que o candidato apresentou. Por quê? Seria uma forma da gente ter campanhas políticas no Brasil um pouco mais baseadas em proposições, e não em ataques pessoais, em brigas ideológicas intermináveis, esse tipo de coisa, né? A nossa campanha acaba não sendo propositiva. Então, nós queremos que haja uma campanha propositiva. Então, isso seria uma forma de fortalecer essa ideia, né? E um terceiro ponto que nós estamos trabalhando no PPA, nessa proposta, é que nós queremos que tenha esse anexo de política fiscal, que é uma coisa que falta no Brasil, e nem a LRF trata disso, mas nós achamos que é importante saber quais são os objetivos que aquele governo que acabou de assumir, o que ele pensa para o país dali a 10 anos, qual é a estratégia fiscal dele. Minha dívida está em 80% do PIB, eu vou deixar essa dívida lá em cima, ou eu acho que é importante eu tentar reduzir essa dívida. É importante eu segurar um pouco o meu endividamento, né? Então, essa estratégia fiscal de 10 anos, é importante que ela seja explicitada no PPA e também que ele diga, o próprio PPA diga, olha, para eu atingir esse objetivo de 10 anos, nos próximos 4 anos, que é o período do PPA, eu vou fazer, meus objetivos são esses, esses e esses. Bem, se quiser fazer a pergunta. Muito bem. Hélio, é bem interessante essa proposta que vocês estão fazendo de tentar conectar, né, do governo federal, aproximar a questão do plano de governo, a proposta do candidato com o PPA, que já existem algumas iniciativas locais no formato de programa de metas e outros chamam de plano de metas. Então, a gente ficou com uma dúvida do seguinte, como está associando com o plano de governo, será que não seria importante repensar a vigência desse plano? Porque o plano de governo é do mandato, e a gente vai continuar com a vigência prevista na Constituição, que busca continuidade administrativa, mas com uma proposta de que o PPA vire o plano de governo. E, para além disso, fazendo esse avanço, será que a gente não deveria rever a legislação que está aí propondo em uma série de municípios o programa de metas em conjunto com o PPA, porque fica com 2 nortes, e ninguém tem 2 nortes, né? Ou tem um, ou não tem nenhum. Úrsula, obrigado pela pergunta. Seguinte, eu falei aqui no início da apresentação que o PPA está previsto na Constituição. Não tem como a gente mudar essa realidade nesse momento. Se pudesse, eu gostaria de, pessoalmente, minha visão, eu gostaria de transformar o PPA, em vez de ser um plano de médio prazo, eu gostaria que ele fosse um plano de longo prazo, que ele fosse um plano estratégico para o país. Que o país dissesse assim, daqui a 10 anos ou 12 anos, 12 é múltiplo de 4, né? O ciclo político no Brasil é de 4 anos, então talvez 12 anos faça mais sentido. Então, que tivesse um plano estratégico de 12 anos, falando como é que nós queremos que o país esteja daqui a 12 anos. Setor elétrico, setor de infraestrutura, de transporte, setor não sei o quê. Planejar o futuro de uma forma estratégica, sem ficar impondo limites de gastos, sem ficar definindo valores que eu vou fazer aqui e ali. Essa questão de fazer definições de valores, eu vou mostrar na próxima tela o que é a solução que os países da OCDE, membros da OCDE, que são os países ricos, países da Europa, Estados Unidos, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, como é que esses países trabalham? Esses países eles planejam o médio prazo deles de uma forma bem diferente. E é o que eu defendo que o Brasil deveria começar a fazer. Então, na minha visão, seria um PPA estratégico de longo prazo, 12 anos, vamos dizer, e, se você puder passar a próxima tela, Patrícia, por favor. Não, desculpa, vai estar na outra tela. Vamos avançar, depois eu volto. Pula mais uma, por favor, aqui. E o que eu estou chamando aqui de QDMP, que seria quadro das despesas de médio prazo. Tá?
Esse nome aqui ele tem algumas variações. Às vezes o pessoal chama de marco, às vezes chama de arcabouço. Mas, enfim, a ideia é que você tenha esse quadro da despesa de médio prazo, e é mais ou menos assim. É como se hoje, o governo, quando eu proponho a lei de diretrizes orçamentárias, eu não me preocupasse apenas com o exercício seguinte. Eu estou aqui em 2017, vou fazer um projeto de lei de diretrizes e não vou olhar só 2018, eu vou olhar 18, 19, 20 e 21. E aí eu vou definir, hoje em 2017, eu definiria qual é o meu teto de gastos para 2019. Então, por exemplo, seria um modelo com 2 anos de antecedência, né? Então, eu defino, eu tenho um cenário econômico, tenho expectativas de inflação, crescimento do PIB, juros, tudo isso, câmbio. Então, em 2019, o máximo que eu vou poder gastar é X. E eu defino isso em 2017, e quando chegar lá em 2019, esse X não muda nem um centavo. Não existe nada que faça o X mudar. E aí eu vou planejar, quando eu vou fazer o orçamento de 2019, esse teto geral está dado, e o que os países... Aí tem diversos modelos, mas o que muitas vezes eles fazem, eles dividem esse teto geral por áreas temáticas. Então, em vez de ter um teto só, você tem 15, 16, 20 tetos, subtetos, digamos, né? Então, o setor de agricultura, em 2017, o setor de agricultura já sabe quanto que ele vai receber em 2019. Isso traz uma série de vantagens, é o que nós chamamos de top-down budgeting, é você fazer o orçamento de cima para baixo. Primeiro você impõe o limite total e depois na lei orçamentária você vai distribuir aquele limite. Então isso assegura um controle fiscal, assegura que o país mantenha a sua dívida sob controle, assegura que o gasto não extrapole e, mais do que isso, ele sinaliza para o gestor, o cara que está lá no Ministério da Agricultura, ele já sabe quanto dinheiro ele vai ter dali a 2 anos. Então ele já consegue planejar as ações dele, sabendo que em 2018 ele vai ter isso, em 2019 ele vai ter aquilo. E impede que a visão de curto prazo seja determinante na hora que eu vou fazer a alocação do gasto público. Então, esse é o modelo europeu. A Suécia, que eu já mencionei, é um dos países que está mais avançados com isso, e eu acho que nós temos que caminhar nesse sentido. Acho bastante interessante. Me lembra também um pouco da bianualidade do orçamento inglês. Enfim, vários outros países já vi que fazem isso. Inglaterra faz isso, exatamente. Exatamente, bianual. A minha preocupação, acho que a nossa preocupação é que a gente tem uma realidade de unidades da federação muito diversas. E é uma legislação que não vai valer só para a União. Ela vai valer para Borá, para São Paulo, para Curitiba, para Santana, para Feira de Santana, enfim. Será que a gente consegue fazer esse ajuste pensando... porque é um teto bastante fiscal que a gente está pensando para o PPA, mais até do que planejamento estratégico. Não estou vendo uma relação muito de planejamento estratégico nessa proposta com o orçamento. Como é que fica essa questão de análise diagnóstica se eu já vou definir ex ante os tetos de todas as áreas? Você tem razão, Úrsula, quando você coloca essa questão, e nós tivemos preocupação com isso, tanto que nós introduzimos nessa proposta, a gente está criando uma nova divisão entre os entes federados, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, ela só divide os entes em 2 grupos. Não, os que têm mais de 50 mil habitantes e os que têm menos de 50 mil habitantes. Então, na LRF, uma série de exigências da LRF, elas não se aplicam aos municípios pequenos, que são os que têm menos de 50 mil habitantes. Nessa nossa lei, nós criamos uma nova divisão, que são municípios com 200 mil habitantes. Então, nós temos 3 grupos. Nós temos os municípios, estados e a União, que tem mais de 200 mil habitantes. E aí eu estou falando mais ou menos de 140 municípios. O Brasil tem 5.600 municípios. Eu estou pegando 140 municípios nesse primeiro grupo. Depois um grupo grande de municípios, que tem entre 50 e 200 mil, e os municípiozinhos com menos de 50. Esse municípiozinho com menos de 50, a gente está praticamente excluindo ele de quase todas as exigências. É tipo assim, deixa eles irem lá fazendo, e eles vão olhando como é que os outros fazem, vão aprimorando e tal. Então, nós fizemos essa divisão adicional, e nessa linha que você está falando, porque realmente não dá para você comparar o município de São Paulo com o município lá do interior do estado do Acre, né? São realidades completamente diferentes. E isso é muito difícil quando você está fazendo uma lei que aplica a todo o país. O Brasil é um país diverso, não só regionalmente, mas é um país desigual.
Então, assim, é muito complicado você lidar com uma lei complementar que vai acabar atingindo todo mundo, né? Então, o que a gente está fazendo é isso, quer dizer, quando eu falo aqui que a gente tem elementos básicos, é porque nós não conseguimos consenso, quando a gente estava discutindo esse grupo de trabalho na presidência que eu mencionei, a gente não conseguiu um consenso para colocar isso aqui nessa proposta de lei complementar. Mas eu tenho assim muita convicção de que agora esse projeto estando na Câmara, o relator na Câmara dos Deputados, uma das modificações que ele vai querer fazer, se ele entender o que a gente está falando, e certamente vai entender, é que ele vai perceber que isso seria um grande avanço e que vale a pena colocar. Então, eu tenho esperança que na Câmara dos Deputados a gente consiga implementar esse modelo aqui. Tá? Se a gente puder voltar na tela anterior. Ah, já está? Ah, ótimo, obrigado. Na seguinte, Patrícia, por favor. Aí, projetos de investimento. Projetos de investimento. Eu falei para vocês... Hélio, antes de mudar, só uma questão complementar, outro tema que ainda é relacionado ao planejamento, né? Parece que as discussões continuam avançando, isso é muito bom. A impressão que a gente teve é que estava esquentando alguma coisa que já estava em discussão e não funcionava. O diagnóstico que a gente tem é exatamente esse que você passou. O PPA não funciona, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela, em boa parte, é o que a LRF traz, né? E essa é uma preocupação. Mas, especificamente sobre o diagnóstico, que você estava comentando ali agora, essa questão da existência de um diagnóstico, o PPA como diagnóstico, essas ideias aí pareceram fazer um pouco mais sentido. PPA como diretriz de 12 anos, alguma coisa assim, né? Um outro ponto que a gente colocou foi a existência de um diagnóstico permanente nos entes. Porque, imagina o seguinte, eu sou candidato a prefeito lá em Ribeirão Preto agora, eu vou montar o meu plano de governo. E aí eu tenho lá dezenas de 10 candidatos, 8 candidatos, cada um monta um grupo, cada grupo olha para a cidade e chega num diagnóstico dele e propõe um plano de governo, é assim que provavelmente funciona na maior parte dos locais. O problema é, onde é que estão os problemas da cidade de Ribeirão Preto diagnosticados, né? Então a gente pensou, de repente, na existência de um banco permanente, um diagnóstico da burocracia, um diagnóstico institucional do ente, que os candidatos pudessem ir lá analisar, olha, está aqui os problemas da cidade de São Paulo, esses são os problemas. E aí os candidatos pudessem elaborar o seu plano, considerando esses outros planos que já estão em andamento, 10 anos, plano fiscal, mas está aqui os problemas da cidade, ó. Problemas reais, problemas de uso do solo, problemas relacionados à própria estrutura do município, etc. Enfim, nós sentimos falta da existência de um diagnóstico permanente, né? Se de repente esse ponto não poderia ser adotado. Só complementando um pouquinho a fala do Ricardo, Hélio, no sentido de que a própria Constituição de 88 e toda a legislação que veio em sequência, com a questão da ampliação do espaço da participação social. Nesse sentido, né, a possibilidade dos conselhos municipais de diversas políticas públicas são bastante complexas, e municípios, por exemplo, de Ribeirão Preto que ele citou, não dá para uma pessoa, um grupo pequeno, dominar todos os problemas. Então, os conselhos municipais poderiam ser esses mentores ou os mesmos propositores desse banco de desafios, demandas que a própria cidade poderia estar enfrentando, no sentido até dos candidatos de buscar a inspiração para o seu plano de governo nesses bancos que os próprios conselhos participariam na formulação. É interessante vocês colocarem essa questão. Ela realmente não está no projeto, não tem nada nessa linha, mas tem duas coisas um pouquinho paralelas, né? Começando pelo que o Jaime colocou, lá no final nós vamos ver, na parte de controle, nós estamos instituindo formalmente na lei, não instituindo porque já existe, mas nós estamos, digamos assim, formalizando, né, o que se chama de controle social. Tá? Então, nós estamos colocando nessa lei uma série de direitos do cidadão para ele participar dos processos de PPA, processo de orçamento, mas principalmente processo de controle da execução. Não é exatamente o que vocês estão colocando, quer dizer, como incorporar diagnósticos sobre os problemas do ente, né?
Isso eu acho até que seria muito difícil. Se vocês conseguirem viabilizar uma proposta em relação a isso, seria interessante, eventualmente, depois receber isso de uma forma mais sistematizada, mais concreta, em palavras, porque não sei se seria exatamente nesse processo nosso, porque, como eu falei, essa é uma lei que trata de processos e procedimentos. E aí essa questão de diagnóstico das dificuldades talvez fuja um pouco ao escopo da lei. Mas, eventualmente, não custa nada tentar ver o que vocês têm em mente, né? E ver se caberia em algum local. Um outro ponto que é próximo, eu falei que são 2 pontos paralelos, um é esse do controle social no final, o segundo é exatamente o que está nessa tela aqui, que são os projetos de investimento. O Ricardo ele falou de programas, né? Se não poderia haver um diagnóstico prévio com um pool de programas que poderiam identificar os problemas do ente e tal. Isso a gente não consegue, mas o que nós pensamos foi, nós estamos chamando de banco de projetos. Aqui, ó. Banco de projetos. Essa ideia do banco de projetos, ela já surgiu, esse relator, esse senador Ferraço, ele apresentou 3 relatórios. No primeiro relatório dele, a questão do banco de projetos estava muito explícita, estava bem colocada em detalhes. Na versão final que ele apresentou e que foi aprovada no Senado, na época, nós tivemos que negociar com a Casa Civil do governo anterior, o governo da presidente Dilma, e lá na Casa Civil o pessoal estava muito preocupado com essa questão de ser uma regra geral, de lei complementar, e a gente estava entrando um pouco em detalhe, e realmente, olhando retrospectivamente, a versão inicial que nós tínhamos apresentado lá, ela estava muito detalhada, dizendo as regras, como é que o banco ia funcionar e tudo isso. Então nós acabamos, o Senado acabou aprovando uma versão muito enxuta. E aí até a ideia do banco de projetos saiu. E agora, na nova versão nossa, nós queremos justamente voltar com a ideia do banco de projetos, sem os detalhes que nós tínhamos colocado lá na primeira versão, mas um pouco com a ideia que o Ricardo colocou. Não seriam os programas, mas seriam projetos. Qual a ideia? A gente quer que todos os setores, a saúde, a educação, a agricultura, todos os setores de administração pública, que todas as ideias, que nós chamamos de iniciativas, todas as iniciativas que esses setores tenham, que elas sejam encaminhadas para um órgão central, que seria, no caso do governo federal, seria lá no Ministério do Planejamento. Aí esse órgão central seria o órgão responsável por bater o carimbo naquela iniciativa. O que esse órgão ia fazer? Esse órgão ia olhar esse projeto que estava sendo proposto, ele ia fazer uma análise desse projeto, aí tem uma série de regras, né? Se é um projeto de valor pequeno, faz uma análise simples, se é um projeto maior, faz uma análise de eficácia, se for maior ainda, faz análise de custo-benefício, olhando sempre a rentabilidade econômica, o retorno social, né? E essa entidade do Ministério do Planejamento, ela teria o poder de dizer, olha, esse projeto aqui ele está bem concebido, ele preenche todos os requisitos que exigir em termos de formação, e aí esse projeto passaria, essa iniciativa, a partir do momento que ela recebesse o carimbo de ok do Ministério do Planejamento, ela deixaria de ser chamada de iniciativa e passaria a ser chamada de projeto, e ia constituir o banco de projetos. Então a ideia é a seguinte, você teria um banco de projetos, que seriam projetos que já teriam sido examinados do ponto de vista técnico e tinham recebido a chancela do órgão técnico. E esses projetos seriam disponibilizados, seria um banco de acesso público, né? Acesso público ao sistema, e esse banco de projetos, ele seria, aí a gente colocaria essa exigência aqui. Você quer colocar um projeto novo na lei orçamentária? Primeiro, esse projeto tem que estar no banco de projetos. Você não pode, o ministério, seja lá quem for, tive a ideia de fazer um projeto e aí, em determinado momento, ele tem um determinado valor que ele pode colocar no orçamento, que o órgão central, a SOF, estabelece um limite para ele investir no ano seguinte, aí ele pega um projeto da cabeça dele e coloca lá. Não ia funcionar assim. Ele ia ter que pegar um projeto que já estivesse no banco. E, no momento futuro, a nossa ideia é que esse banco de projetos se tornasse também requisito para a emenda dos parlamentares. E a gente não fala isso claramente no projeto, até porque quem vai votar e aprovar o projeto são os próprios parlamentares. E se eu falar para eles que só pode pôr o projeto que está no banco, com qualidade técnica, o projeto não ia sair da gaveta nunca, né? Então nós estamos deixando uma válvulazinha de escape,
Mas a gente está falando que exceções podem constar da lei do PPA. Exceções, e aí vai até questão de valor. Projeto abaixo de determinado valor, não vou ficar controlando, né? Deixa correr solto. Né? Então o PPA definiria. Mas, de qualquer maneira, no futuro, a própria sociedade ia começar a questionar o parlamentar. O senhor está pondo dinheiro aqui para construir uma quadra poliesportiva, mas esse projeto nem existe, não está nem aprovado pelo Executivo, o planejamento não deu ok, e eu tenho esse outro projeto aqui do posto de saúde, que ele é muito importante lá para o município. Por que o senhor está pondo dinheiro para a quadra de esporte em vez de colocar no posto de saúde? Então, isso seria um avanço futuro. Não seria exatamente programas, mas seriam projetos em comparação com o que você falou. Infelizmente, isso não está concebido dessa forma, na versão que o Senado aprovou. Eu falei para vocês, ela ficou muito enxuta, mas, de qualquer maneira, o principal está lá. O que é o principal? É aquela primeira frase lá. O projeto que o Senado aprovou, ele fala que o Poder Executivo é obrigado a instituir metodologias, normas e procedimentos a serem seguidos por todos os entes para o ciclo de vida de um projeto de investimento, financiado com recurso público. O que é o ciclo de vida? Desde o momento que você vai apresentar aquela iniciativa, quais são os requisitos que tem que ter, quais informações você tem que disponibilizar, toda essa questão de análise, toda essa questão que a gente chama de etapa de seleção, é você dizer se vai fazer o projeto A, projeto B, como é que vai ser implementado, como é que ele vai se tornar operacional, avaliação ex post, tudo isso tem que estar concebido quando eu estou definindo o projeto. Então, o mais importante é a gente estabelecer essa metodologia. E o último ponto em relação a isso, na versão que o Senado aprovou, nós estamos colocando aqui para todos os entes. Tá? Na revisão que nós fizemos, a gente está excluindo estados e municípios. Dentro da linha do que eu estava conversando com o professor Ricardo aqui antes da gente começar, de que esse projeto ele tem que tomar muito cuidado ao impor regras para estados e municípios. A gente não pode chegar de repente e falar, estado, município, você tem que ter um banco de projetos agora. Aqui, na verdade, eu escrevi todos os entes, mas eu fiquei até na dúvida. Eu acho que nós tínhamos colocado só para os entes com mais de 200 mil habitantes. Depois eu tenho até que checar isso. Mas, enfim, a nova ideia agora é excluir os outros entes e deixar banco de projetos só para a União. E os estados que acharem que a experiência da União está legal, está funcionando bem, evidentemente os estados vão copiar, vão acabar fazendo igual. É o que acontece no Brasil. Né? No Brasil, o exemplo da União ele é muito forte nessa nossa área. Né? Posso Sim? te interromper? Na verdade, é só para fazer uma questão, que também foi objeto de discussões durante o período da manhã. É assim, pensando na diversidade dos entes federados, e mesmo em momentos diferentes, né, em cada momento os entes têm capacidades diferentes de realizar investimentos. Se a gente for olhar para a composição do orçamento, a menor parte é com investimentos. Né? Você tem uma parte significativa do orçamento que não é com despesa com investimentos, e, além disso, o gestor ele não tem tanta discricionariedade para poder falar, vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Né? Então, eu estou tentando até trazer aqui a discussão que o Ricardo, mais o ponto, né, dos projetos de investimento, para a gente pensar que como que foi pensado, assim, ok, a gente tem uma ênfase nos projetos de investimento, daqui para frente o que se investir, né, então o que você criar de estrutura, vai ter toda uma análise para saber se tem viabilidade, se traz benefícios, se sustenta ao longo do tempo. Mas a gente tem uma quantidade grande de investimentos que já foram feitos e que também precisam ser pensados em termos como que eu vou manter, né, por exemplo, um prédio, para que esse prédio continue com a sua funcionalidade, que ele continue sendo utilizado na prestação de serviços para a população, ele vai ser usado na política X e não na Y. Né? E aí, nesse sentido, fazendo conexão com a pergunta que o Ricardo fez, porque, na verdade, tem uma decisão, mesmo não podendo alocar o recurso financeiro, como você combina os recursos existentes dentro do ente para poder tentar solucionar os problemas da população,
é também, né, imagino que faz, na minha concepção, também faz parte do processo de planejar, de orçar e de executar, né, e fazer o controle do orçamento. Então, assim, a pergunta existe um foco nos investimentos novos, mas tem investimentos que já foram feitos e que eu também preciso avaliar se eles têm que ser mantidos, são descontinuados, o que eu faço com eles. E, principalmente, quando eu ligo, né, que a gente falou assim, a lei está muito no lado da oferta, mas ela não está olhando muito para a demanda. Só que a alocação do orçamento, ela pressupõe conhecer o que eu estou, principalmente quando vem o termo gestão por resultados, né? Então, como é que está sendo pensado? Não tirando a validade de olhar os investimentos para frente, mas tem um volume bastante alto que são investimentos passados, né? Então, como que isso está sendo pensado? Eu estou achando que vocês estão adivinhando meus pensamentos, porque vocês estão fazendo as perguntas justamente que são as perguntas do que eu vou falar em seguida, né? Então, tudo que você perguntou, na verdade, a sua pergunta, eu teria duas respostas completamente diferentes para elas. Eu vou tentar, ia tomar muito tempo, mas eu vou tentar abordar essas duas visões que estão aí na sua pergunta, tá? Mas só para deixa aqui, um pouco que você está falando é justamente o que está colocado aqui, são a questão das obras inacabadas, tá? É um problema sério do nosso processo orçamentário. Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta para a plateia. Assim, vocês têm ideia de qual é a composição do gasto público no Brasil, do governo federal, União, de qual é a composição do gasto público hoje? Eu vou falar para vocês que eu sei que vocês não têm muita ideia, mas é assim, de tudo que o governo gasta, tirando a parte que é dívida, tal, que essas não tem o que fazer, essa a gente chama de despesa financeira, não interessa para a gente nesse momento, o que interessa é o conceito que a gente chama de despesa primária. Então, vamos supor que a despesa primária seja 100. A União gasta 100. Quanto desses 100 a União gasta com servidor público, quanto que ela gasta com a previdência, quanto que ela gasta com assistência, quanto que ela gasta com custeio da máquina pública, quanto que ela gasta com programas sociais obrigatórios, que é o FIES, é o Ciências Sem Fronteira, etc., e quanto que ela gasta com as outras despesas que nós chamamos de discricionárias. Essas outras despesas discricionárias, tem uma série de coisas aí, tem lá a Polícia Federal, Polícia Rodoviária, emissão de passaporte, não sei o quê, e ali no meio tem os investimentos. Eu vou falar para vocês os números de 2016, que é o último ano fechado, né? Daqui um mês a gente vai ter 2017, mas só para dar uma ideia para vocês do que a gente está falando no Brasil. Quando você fala de reforma da Previdência, por que você fala de reforma da Previdência? Desses 100 que a União gasta, 22 é servidor público. Aí eu estou dizendo servidor público ativo e o servidor público aposentado, tanto civil quanto militar. Tá? Então, 22% é gasto com a folha do ativo e do aposentado. Se eu juntar previdência e assistência social, Bolsa Família, LOAS, abono salarial, essas coisas assim de assistência, se eu juntar isso tudo, dá 50,0%. Incrível que pareça, foi o zero aí. Ou seja, metade do que o governo federal gastou em 2016, metade foi para pagar aposentado e programas assistenciais, Bolsa Família, abono, etc. Né? Depois o custeio. Quanto que custa para eu manter os ministérios, a água, a luz, a segurança, mais ali a informática, as atividades meio ali que dão a sustentação ao governo. Eu gasto 3%. 3%. Então, se eu somar essas três parcelas, 22 do servidor, 50 da previdência e assistência, com mais 3 do custeio, eu gastei 75% do gasto do governo. E os outros 25%? Os outros 25% é todo o resto que o governo tem que fazer. Agricultura, educação, saúde, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu divido esses 25% de dois jeitos. Um são as despesas obrigatórias, que a gente chama, que são aquelas despesas que tem uma lei. Tem uma lei que manda o Poder Executivo, manda o Executivo realizar aquele gasto. Aí são diversos programas sociais e outros aí. Programas de subsídio, diversos programas. Eles representam 15%.
E o último grupo, que é o que a gente chama de discricionário, que o governo pode ou não realizar, é 9%. Eu não vou arredondar para 10%. O número exato é 9,1%. Vamos arredondar para 10%. Então, 10% é que eu gasto com esse discricionário. Esse discricionário, eu não tenho resposta aqui para vocês, está me faltando esse número. Mas provavelmente um pouco mais da metade aí, vamos dar um chute aqui, eu não tenho certeza do número, vamos dizer que uns 6% seja investimento. E outros 4%, 3 e pouco, seja outros gastos administrativos. Então eu tenho, do total que a União gasta, ela gasta aí 5%, 6% com investimento. É nada, é muito pouco. Eu não consigo gastar. Investimento é o momento em que o governo retorna para a sociedade benefícios por conta dos impostos que a sociedade pagou. Então, quando o governo amplia uma estrada, quando o governo melhora a iluminação pública, quando ele constrói um posto de saúde, constrói um hospital, isso é o retorno social para a população. No Brasil, o governo não consegue retornar em benefícios para a população o que ela está tirando da população em impostos. Por quê? Porque tem um gasto muito grande com o servidor e tem um gasto imenso com previdência e assistência. Então, vocês ficam ouvindo falar de reforma da Previdência, às vezes alguém pergunta, mas por que reformar a Previdência? Não, né? Na verdade, e pior do que esses 50%, é a trajetória. Em 2015, esse 50,0 que eu falei foi 46%. Então, quando você olha a trajetória, você chega à conclusão de que daqui a 5 anos a Previdência estaria consumindo 66% do gasto público. Ou seja, como é que o Estado vai funcionar? Como é que o governo vai funcionar se não vai ter dinheiro mais para nada, a não ser pagar salário, previdência e assistência? Isso é uma das respostas que eu queria dar para a Patrícia, um pouco fora do nosso objetivo aqui, mas voltando ali à questão das obras inacabadas, quer dizer, isso é um problema grande que nós temos no nosso processo orçamentário e que a gente não consegue resolver. A gente não consegue resolver por quê? Para eu resolver isso, para eu começar a resolver isso, eu precisaria ter uma PEC. Por quê? Porque a Constituição brasileira, ela fala que o orçamento é anual. Ou seja, eu sou obrigado a aprovar dotações todo ano. E eu não consigo aprovar dotações para mais de um exercício financeiro. Então, apenas a título de exemplo, só para ilustrar o que eu estou falando, eu vou comparar o Brasil com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o governo federal lá, vamos supor que ele queira construir uma ponte lá, interligando 2 estados. Tem o Rio lá na divisão, e o governo vai construir a ponte. Essa ponte, vamos supor que custe 100 milhões de dólares. Como é que o Congresso americano decide aquele gasto? Ele chega, analisa o projeto, está lá o projeto, tal, ele chega à conclusão que é o momento adequado, que é importante construir, ele vai lá e autoriza o Poder Executivo a gastar 100 milhões de dólares para concluir a construção daquela ponte. Aquela ponte nunca mais vai ser discutida no Congresso. A não ser que, eventualmente, os 100 milhões tenha sido uma estimativa errada e precise, daqui a 4 anos, precise de um reforço ali para terminar. Mas isso não é comum acontecer. Pode até acontecer, mas, enfim, não é a regra geral. Como é que a gente faz no Brasil? A mesma ponte eu tenho que construir aqui no Brasil entre 2 estados, custa também, vamos dizer, 300 milhões de reais. Como é que eu faço no orçamento do Brasil? Eu chego e falo, ó, ano que vem, 2018, eu estou aprovando aqui 15 milhões para você construir essa ponte. Ah, mas a ponte custa 300. Ah, não, mas ano que vem eu só posso colocar 15. Aí eu construo lá o primeiro ano, faço lá o projeto inicial, não sei o quê, a primeira limpeza do terreno, tal. Aí eu quero continuar construindo a ponte. Eu tenho que voltar no Congresso e falar, Congresso, sabe aquela ponte que ano passado você me deu 15? Pois é, eu estou precisando de mais 35 nesse segundo ano. Aí bate lá na porta do Congresso, eu quero 35 para a ponte. Aí o Congresso Nacional pega e aprova lá 30. Aí a ponte continua andando. E esse processo vai se repetir 5, 6 vezes, porque você aprova, no Brasil você não aprova o projeto, você aprova dotação financeira de execução do projeto. Você aprova no Brasil fluxo de caixa, programação financeira. Você não aprova o projeto. Então, para a gente mudar isso, eu teria que mudar a Constituição. Como eu não estou fazendo PEC, eu estou fazendo lei complementar, o que a gente fez aqui? A gente tentou colocar uma regra de execução
que obrigasse essa ponte a ser incluída nos exercícios subsequentes até sua conclusão, tá? A não ser que tivesse um problema de impedimento técnico. Então, só que isso é muito difícil, você não consegue colocar no papel essa regra. Você não tem como dizer assim, ó, você é obrigado a concluir a ponte. Não tem como você traduzir essa ideia em um artigo, um dispositivo dessa lei. O que a gente consegue fazer é meio que assim, obrigar a concluir, mas se não concluir, não acontece nada, né? Então, na revisão, nós estamos mudando um pouco. Em vez de obrigar a concluir até o final da ponte, nós chegamos à conclusão, para que a regra fique mais forte, nós estamos tornando ela um pouco mais flexível. Nós estamos dizendo assim, ó, você é obrigado a concluir, pelo menos, até que haja a conclusão de uma etapa com funcionalidade plena. Porque esses projetos grandes, projetos plurianuais, eles têm diversas etapas ao longo do processo de construção dessas coisas. Uma barragem tem diversas etapas, né? Então, o que a gente está dizendo, ó, você tem que acabar, no mínimo, você tem que concluir uma etapa com funcionalidade plena. Aí você garante algum retorno social, né? E também nós estamos expandindo aqui as situações, em vez de só impedimento técnico, nós estamos colocando também impedimento econômico e legal, que poderia, seriam as regras de exceção. Então, isso é mais ou menos respondendo a Patrícia, que esse exemplo da ponte que eu dei, ele é uma das principais causas que leva o Brasil a ter uma grande quantidade de que nós chamamos de obras inacabadas, né? Então, esse exemplo que eu dei da ponte, imagina se tem uma virada de governo, você tem um governo com uma orientação A, aí entra o governo com orientação B, e aí o governo, você está no meio da construção da ponte, aí o governo B fala, não, essa ponte aí é do governo A, não tem nada a ver com isso, não quero saber dessa ponte não, e não financia, não bota mais nenhum centavo para aquela ponte, e aí você fica com uma ponte lá com uma base de um lado, outra base lá do outro lado, e o vão central vazio. Isso tem diversas fotos aí pelo Brasil. É isso que acontece lá no Brasil. Então, mas você sabe que aí a contabilidade pode ajudar, né? A gente acabou de ver as normas sobre impairment, aí o governo vai ter que evidenciar uma baixa de investimento. E aí, provavelmente, a população vai começar a pedir explicação. Por que você está dando uma baixa nesse investimento? Porque ele não vai gerar benefício nenhum, então você tem que dar a baixa, certo? Mas, assim, eu só vou insistir um pouco nesse assunto, é porque, de fato, eu acho que, assim, pelo prognóstico, daqui a pouco o governo não vai conseguir investir em nada, né? Só que ele vai ter que continuar gerando benefício. Pode ser, né, e muito provavelmente acontecerá, eu brinco que eu duvido que eu vá aposentar, né? Porque do jeito que as coisas estão caminhando, está difícil aposentar. Então, é claro que tem uma redução de bem-estar, né? Mas algum bem-estar ele vai continuar produzindo, né? E se ele não tem dinheiro para fazer investimento, então o olhar, então estou colocando uma situação bem extremada, né? Então, no extremo, você vai ter que olhar para os investimentos, nem são esses investimentos inacabados, mas são investimentos que já existem. Então, por exemplo, a USP está passando por uma crise financeira, né? E não está tendo dinheiro, por exemplo, para cuidar da manutenção dos prédios. Sem manutenção, você pode reduzir o benefício que esse prédio pode oferecer na prestação de serviços. Então, eu estou falando assim, você tem que olhar para o que existe, né? Então, a USP não vai fazer investimento nenhum, né? Está custando a pagar a folha de pagamento, né? Arcar com a folha de pagamento. Mas ela vai ter que cuidar disso daqui, porque senão daqui a pouco não presta serviço, né? E mesmo como eu uso esse prédio, se eu uso para X ou Y ou Z, isso também vai condizer, né? O que eu vou trazer de benefícios. E eu não percebi essa ênfase dentro em todos os capítulos, né, desde o planejamento até na parte de avaliação. Não há uma ênfase em olhar assim, olha, ok, vamos olhar para frente, os investimentos que serão feitos para frente e que vão determinar também determinados gastos, que são gastos de custeio, gastos correntes, mas vamos olhar o que está para trás também, né, que decisões que já foram feitas no passado e que vão determinar, e que o gestor, ele não consegue falar, não vou pagar folha de pagamento, né? Mas ele pode fazer com que os funcionários trabalhem de maneira diferente, que também é uma briga, mas, né, seria possível. Essa questão aí, esse problema nós chamamos no orçamento de elaboração dual do orçamento, né? Esse tipo de situação é muito comum em país africano. Eu já assessorei diversos países africanos, já estive
em 10 países da África trabalhando, e vários da América Latina, né? E às vezes eu falo com os meus colegas, o Brasil segue o modelo africano, a gente não segue o modelo europeu, né? Quer dizer, nesse sentido de que lá na África é mais explícito, os caras doidos para fazer investimento, porque tem uma série de razões aí que para o político é muito mais chamativo você investir do que você manter. E além disso, gera uma série de oportunidades para os políticos também esse momento de investimento, oportunidades financeiras, etc. Né? Vocês entendem o que eu estou falando. Então, o que acontece? Você acaba incentivando a realização de obras, porque para o político é benéfico, em termos de se mostrar para a sociedade, fazer a propaganda dele, e você releva o custeio futuro disso. Né? Então, muitas vezes no país da África, você tem diretorias, quando você vai fazer o orçamento, você tem uma diretoria que cuida do investimento e outra diretoria que cuida da manutenção. E os caras estão lá fazendo o orçamento para manter as atividades do setor público, eles não estão preocupados com o que está sendo executado, com o que está sendo investido. Então, você está construindo o hospital fica pronto no meio do ano, e aí você vai ver, o pessoal que fez o orçamento colocou 0 para a manutenção daquele hospital. Não está previsto nada. Por quê? Porque foi a outra área do governo lá, muitas vezes são áreas ligadas ao presidente, né? Essa área que faz o investimento, ela colocou lá, fez o hospital ficou pronto e não tem um centavo previsto para manter esse hospital. Então, o Brasil não chega a ser extremado desse jeito, mas acontece por conta da situação fiscal. Você acaba, muitas vezes, fazendo cortes orçamentários que minimizam a sua capacidade de manter o órgão público. Eu acompanho noticiário, eu sei o que está acontecendo na USP, assim, pouca distância, né, mas, enfim, falta de recursos, falta de capacidade de manutenção e tal. Aí você vê exatamente essa situação, um bem público sendo deteriorado, uma instituição de ponta que poderia estar com outra realidade orçamentária e, infelizmente, acaba enfrentando esse problema de faltar coisas básicas, elementares para o exercício, para o bom desempenho de suas funções. Né? Então, isso no Brasil, no nosso projeto, respondendo a Patrícia objetivamente, eu acho que nós vamos conseguir melhorar isso quando aquilo que eu falei lá no nosso diagnóstico, quando a gente conseguir tornar a lei orçamentária mais realista. Por que você tem contingenciamento hoje? Porque o nosso orçamento não reflete a realidade. Eu acabo tendo um orçamento, que nem eu já falei, um orçamento maior do que o Estado consegue pagar. Então, na hora que eu vou fazer a execução, eu tenho que fazer o tal do contingenciamento. E onde que eu contingencio? Contingencio tudo que der. Então, eu contingencio até aquele item de despesa lá que vai às vezes, impedir que, em determinada unidade, compre papel higiênico para colocar lá no banheiro dos funcionários. Então, essa é a nossa realidade. Se eu consigo trabalhar numa situação em que o orçamento é mais realista, eu vou minimizar esse tipo de ocorrência. Não vou dizer que não vai acontecer, mas tudo indica que eu vou ter um orçamento mais realista e que as verbas vão estar previstas com antecedência e que as instituições vão se moldar àquela disponibilidade e vão ser mais racionais na utilização dos seus créditos orçamentários. Então, é uma situação complexa, não tem como você resolver num país pobre, eu já mostrei para vocês, a gente às vezes acha que o Brasil é rico, mas a realidade é diferente. Né? E então, o que a gente colocou aí nesse projeto, a única coisa que eu posso dizer é que se eu conseguir fazer a lei orçamentária ser mais realista, eu vou minimizar esse tipo de ocorrência. Podemos ir adiante? Senão daqui a pouco dá o horário aí, a gente não saiu. Eu acho que eu não vou conseguir chegar na minha parte de contabilidade. Deixa eu ver como é que a gente está aqui. Vamos lá. Lei de diretrizes orçamentárias. Como vocês sabem, a lei de diretrizes é uma lei que antecede a lei do orçamento, né? É uma lei que é apresentada no primeiro semestre, e ela que vai orientar a elaboração do orçamento. A ideia da LDO é uma ideia de 88, da Constituição de 88, é uma ideia super elogiada no mundo inteiro. Os outros países têm inveja do Brasil, que assim, os técnicos dos outros países, eles invejam que no Brasil nós tenhamos essa lógica de ter uma lei que preceda a lei orçamentária. Né? Só que no Brasil, essa grande ideia de ter uma lei que estabelecesse essas regras gerais para a lei orçamentária, na prática ela acaba sendo desvirtuada.
Então, hoje a LDO se tornou uma lei monstrenga, cheia de artigos, todo ano tem a União, né? Eu não conheço a realidade aqui do Estado de São Paulo, mas a União tem lá 80 artigos, 90 artigos, cheio de regrinhas que o Executivo tem que cumprir. Enfim, acabou havendo uma distorção no papel da LDO. O que nós queremos aqui nessa proposta é resgatar a ideia original da LDO. Qual é a função que a LDO deveria ter? A LDO deveria ter duas funções. Primeira função fiscal, é impor um limite no gasto que vai estar previsto no orçamento. Então, a LDO é responsável por dizer quanto que eu posso gastar. E a segunda função da LDO é fazer uma alocação dos gastos, dos recursos entre as diversas áreas. A LDO deveria dizer quanto que eu vou gastar na agricultura, quanto que eu vou gastar na educação, quanto que eu vou gastar na saúde. A LDO não faz nenhuma dessas coisas. E eu já falei rapidamente para vocês a questão do médio prazo. A nossa ideia é que a LDO exerça essa função, que hoje o PPA não consegue fazer, e a gente quer que a LDO ela tem um cenário fiscal de médio prazo. É que eu falo aqui, ó. Hoje, a lei de responsabilidade fiscal, ela exige que a LDO tenha esse anexo de metas fiscais. Assim, a LDO tem que dizer assim, eu quero ter um superávit primário de tantos por cento do PIB no ano que vem. Ou quero ter um déficit primário de tanto. A situação no Brasil está tão difícil que nós estamos trabalhando com déficit primário para esse ano e para o ano que vem de menos 159 bilhões. Então, nós estamos assim no negativo do negativo, porque o conceito de resultado primário já é um conceito mais ou menos brasileiro. Os outros países não trabalham muito com esse conceito. Os outros países trabalham com o conceito de déficit nominal, que eles tentam ter um déficit nominal zero. O Brasil está tendo déficits nominais em torno de 9% do PIB, agora baixou um pouquinho, vai chegar a 7,5%, porque os juros no Brasil recuou no último ano. Mas mesmo assim é uma situação fiscal horrível que nós estamos vivendo. Então o que nós estamos querendo aqui no projeto? Nós estamos querendo que esse projeto, que esse anexo de metas fiscais, ele em vez de estabelecer metas para 2 anos, que ele estabeleça metas fiscais para 4 anos. O orçamento mais 4. Talvez seja até um pouco exagero, talvez a gente possa fazer orçamento mais 3, que casaria com o ciclo político também. Mas nós estamos querendo, além disso, além de estender o horizonte, nós queremos que a tabela fiscal, que quando se apresenta as receitas do governo e a despesa, você apresente isso com mais detalhe. Hoje, esse anexo, essa tabela fiscal que vem junto da LDO, ela é super sucinta. O governo manda ali uma tabelinha de 5 linhas. Total da receita, total da despesa, resultado primário. Juros nominais é tanto, resultado nominal tanto. Então, a tabela que não diz nada, para os outros 2 anos que ela tem hoje, ela diz menos ainda, porque ela não é uma informação trabalhada, é um chute que colocam ali. Então, nós queremos que ela tenha mais transparência, com detalhes, os principais itens de receita, os principais itens de despesa, né? E nós queremos essa ideia aqui do baseline, que é a palavra em inglês, que significa o seguinte: quanto que eu estou comprometendo já do meu gasto, quanto que as decisões que já estão tomadas hoje, as leis que já estão aprovadas hoje, se eu não mudar nada na legislação, quanto que eu vou gastar daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos? Então, eu quero fazer uma distinção entre o gasto futuro que já existe, que a gente chama de baseline, e eu quero identificar com isso qual é o espaço fiscal que eu tenho para novos gastos. Ou seja, se a minha tabela fiscal, se a minha receita daqui a 3 anos é X, e a minha despesa daqui a 3 anos é Y, será que esse Y, quanto que eu posso gastar além do Y, sem comprometer a minha meta fiscal? Isso a gente chama de espaço fiscal disponível para novos gastos. Então, a ideia é que eu defina quanto é que eu posso, qual é o espaço que eu tenho para aprovar novos projetos que vão ter impacto nos anos seguintes. Então, a ideia é de você controlar o gasto no médio prazo. Tá? Aquele último item ali eu já falei. Vou falar aqui da lei orçamentária. Se tiver pergunta, você me interrompe, mas eu acho que esses dois são bem juntos, a LDO e a lei orçamentária, né? Algumas outras ideias que nós estamos tendo para a lei orçamentária é que hoje a lei orçamentária no Brasil ela tem todas as receitas da União, inclusive receitas que não são da União, não pertencem à União. Que a Constituição do Brasil diz que alguns impostos que a União recolhe
faz a arrecadação e ela transfere automaticamente para estados e até para municípios. A gente chama que são receitas que não pertencem à União, ou que são repartidas com outros entes, né? Nós queremos tirar tudo isso da lei orçamentária. Quando a gente começou a discutir essa ideia, eu achei que fosse ter uma grande rejeição. E, surpreendentemente, todo mundo está a favor. Então, é isso mesmo, a lei orçamentária da União ela é poluída, essa suposta, porque você acaba tendo uma entrada, uma receita que entra ali no orçamento, e tendo uma saída, que a Constituição fala que você tem 10 dias para repassar para estados e municípios. Na verdade, você arrecada em decênios, né? Cada período de 10 dias você arrecada e transfere para o município, para o estado e município. Então, isso aí é algo automático. Isso aí nós falamos que é tipicamente uma operação de tesouraria. Não tem nenhuma razão para isso estar na lei orçamentária. Isso aí que você precisa é dar transparência. Você tem que ter lá no site do Tesouro, mostrando claramente quanto é que foi arrecadado naquele período de 10 dias e uma tabelinha mostrando os coeficientes de estados e municípios, que é o Tribunal de Contas que define. Os coeficientes estão aqui, portanto, eu transferi tanto para cada estado. Uma tabelinha com essa demonstrativa e acabou. Você não perde transparência e você evita que o orçamento fique inchado com coisas que realmente não pertencem, não dizem respeito à União. Ali eu já falei dos projetos plurianuais, que eles vão se concretizar no orçamento. Na LDO eu defino o espaço e na lei orçamentária a ideia é que a lei orçamentária mostre que os projetos novos que eu estou aprovando, os projetos plurianuais, que eles estão respeitando o espaço fiscal que foi definido na LDO. Aqui também a gente está exigindo que cada projeto plurianual que ele tenha o seu cronograma de desembolso demonstrado no anexo. Tá? Aí, na revisão, o pessoal achou, isso vai ser muita coisa, não vamos discriminar todos os projetos, não, vamos discriminar só os mais importantes, tem gente dizendo, vamos discriminar só o total dos novos projetos. Então, isso é uma coisa que a gente ainda está discutindo. Tá? E também a gente quer que a mensagem presidencial, que toda vez que o presidente manda uma mensagem para o Congresso, ele é obrigado a encaminhar, toda vez que ele manda um orçamento, uma proposta de orçamento para o Congresso, ele é obrigado a mandar uma mensagem. E nessa mensagem ele diz tudo, por que ele está propondo cada um daqueles, cada um não, mas ele diz de uma forma geral por que ele está aquela proposta que ele fez, né? E a gente quer que a mensagem discrimine, destaque, né, todas as novidades que vão passar a ser executadas naquele orçamento. Eu acabei esquecendo, mas tinha uma pergunta lá do fundo na tela anterior, acabei não te dando a palavra. Não sei se a gente podia ouvir agora. No final aqui dessa tela, então, a gente passa a palavra para ela, né? Deixa eu terminar essa tela. Está meio em cima, né? Enfim. Só falar aqui, então, dessa aqui. Ó. Essa aqui é uma questão super importante. Esse item aqui, apesar de ser o último item na tela, eu falei para vocês que o Congresso brasileiro reestima receitas que não existem. A proposta de orçamento que o Executivo manda está lá uma previsão de receita de 100. Chega lá no Congresso, o Congresso fala, não é 100 não, é 120. E aí ele pega esse 20 a mais e enche de emendas o orçamento. Né? Nós queremos acabar com esse incentivo para ver essas reestimativas. Então, o que nós estamos dizendo, nós não estamos proibindo o Congresso de reestimar receitas, apesar de que a Constituição brasileira, se você for interpretar a Constituição literalmente, o Poder Legislativo não poderia reestimar receitas. As emendas, elas têm que ter como financiamento cancelamento de dotações que estejam na proposta. Só que lá no final do capítulo de Finanças Públicas tem um incisozinho que fala de erros e omissões. Que o Legislativo pode, eventualmente, corrigir erros e omissões. Aí o que o Legislativo faz? Todo ano ele fala, não, tem erro na estimativa de receita. Aí ele pega e reestima a receita todinha, todo ano. Desde os anões do orçamento de 1993. Tá? É terrível. O Congresso realmente peca bastante aqui nesse assunto. Então, nós estamos dizendo assim, ok, Congresso, você continua aí fazendo reestimativa de receita, mas todo acréscimo de receita que você identificar, você não vai poder colocar em emendas, você tem que colocar em reserva de contingência. Tá? No Senado, a votação no Senado, esse projeto no Senado ele foi aprovado por unanimidade. Nenhum partido político foi contra, ninguém foi contra. Ele só não foi uma unanimidade absoluta porque todo mundo votou a favor e um senador se absteve. Não foi contra, se absteve.
Tá? Mas, de qualquer maneira, mesmo com uma regra como essa, eles não deixaram o projeto seguir. Né? Evidentemente que todos os senadores, deputados, têm as assessorias técnicas que leem as propostas e tal, e informam lá os parlamentares do que está sendo votado. Né? Então, ninguém se preocupou, eles acabaram aceitando isso aí. Não sei se a gente passa para a pergunta ou se a gente avança. No final? Ok. Eu vou tentar acelerar. Eu vi que a gente está meio... A parte de contabilidade eu pulo, então, já que eu não entendo nada de contabilidade. Execução da despesa. Tentando ser rápido aqui, a regra que o Senado aprovou é que hoje nós temos três fases de execução da despesa, que é o empenho, a liquidação e o pagamento. Nós estamos querendo dar um pouco mais de flexibilidade para o gestor público. Então, nós estamos, na proposta do Senado, fala que o Tesouro, a Secretaria do Tesouro Nacional, que ela poderia permitir que os outros entes criem fases adicionais se eles acharem convenientes. Então, tem muito ente aí que acha importante ter uma fase de pré-empenho, em que ele já faz uma reserva da dotação que está no orçamento. Tem gente que acha que é importante de você ter uma fase, a União faz isso, que você tem uma fase em liquidação, que seria uma fase antes da liquidação propriamente dita. Né? Então, a regra do Senado é que o Tesouro podia autorizar, e na revisão a gente está sendo um pouco mais exigente, a gente está colocando que a regra tem que ser, que a autorização tem que ser conjunta do Tesouro e da SOF, Secretaria de Orçamento Federal. Tá? Na questão do restos a pagar, o RAP, tá? Que é um problema sério que nós temos no Brasil, porque o nosso modelo atual leva a acumulação de restos a pagar. Já falei para vocês, aquelas despesas que não tem dinheiro, chega no final do ano, você inscreve em restos a pagar, e aí isso que está inscrito em restos a pagar vai competir com as novas autorizações que vão estar na nova lei orçamentária. Então você acaba acumulando um monte de autorização de despesa que você não tem receita. Né? É o que acontece na Itália também. A Itália tem 2 orçamentos correndo em paralelo com o orçamento oficial. No Brasil, nós chegamos a ter mais de um orçamento. Então, o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo restringir a inscrição em restos a pagar. Nós estamos dizendo, só pode inscrever se houver disponibilidade financeira. A ideia inicial era verificar isso por cada fonte de recurso. A ideia nova, não vamos colocar por fonte, não, vamos deixar agregado, vamos deixar que seja apenas de uma forma agregada. E isso em relação à inscrição. E em relação à manutenção em resto a pagar, a regra que o Senado aprovou, nós estamos dando 3 meses para a despesa corrente e 6 meses para a despesa de capital. Com algumas exceções, tem algumas coisas mais complicadas, tem algumas operações de crédito, tem licitações internacionais, etc. No grupo que discutiu esse assunto, o pessoal está muito com a mentalidade de hoje em dia, que você tem um resto a pagar muito grande, gigantesco. O pessoal fala, pô, mas Tolini, mas 3 meses, 6 meses, vai matar todo mundo, é muito difícil, como é que a gente vai fazer e tal. Aí o grupo achou melhor que estender para 12 meses, independente do tipo da despesa. Então, a nova versão nós estamos propondo que o resto a pagar seja cancelado se ele não for pago até o final do exercício seguinte. Eu ainda gosto mais da ideia inicial, mas eu, como sigo a maioria, então vamos defender a versão nova. A questão dos fundos, tá? A Constituição exige que essa lei trate de fundos. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos estabelecendo a revisão periódica a cada 4 anos quanto à conveniência de manter ou não recursos em fundos. Para quem não sabe, fundo é uma espécie, é um ente, é uma entidade que se criou na administração pública para garantir que aquela unidade ela permaneça com saldos que de outra forma seriam retornados para o Tesouro. Então você cria um fundo, todo o dinheiro lá no final do ano que sobra naquele fundo fica com a entidade em vez de voltar para o Tesouro. E aí, evidentemente, todas as unidades querem ter o seu fundo lá. Né? Então, nós estamos exigindo a revisão periódica a cada 4 anos, e na revisão que nós fizemos, nós criamos um processo de avaliação periódica, dizendo assim, como é que esse processo vai funcionar, nós fomos um pouco mais no detalhe. Tá? E no final, a gente define lá qual é o procedimento a ser adotado quando eu chegar à conclusão que o fundo público deve ser extinto. Tá? Então, foi um aperfeiçoamento do texto.
Antes da contabilidade, eu tenho ainda um quadro aqui de classificadores. Rapidamente, eu dar uma visão para vocês. A lei orçamentária do Brasil é a lei orçamentária mais poluída do mundo. Eu conheço, assim, sei lá, dezenas de leis orçamentárias de outros países, eu já tive oportunidade de trabalhar, eu tive um período no FMI, né, que nem foi falado aqui no início, e a gente lia muitos documentos de diversos países e fazia muita missão, viajava muito, apesar de a gente sempre fazer missão mais para os países pobres, que são os países que precisam de assistência, né, mas você acaba lendo sobre os países desenvolvidos, né, então você ia levar a experiência dos países desenvolvidos para os países pobres. E aí, nesses trabalhos, você percebe que a lei orçamentária brasileira destoa completamente da lei dos outros países, né? Então, as leis orçamentárias dos países desenvolvidos, muitas vezes elas falam assim, a lei orçamentária do Japão, por exemplo. O Japão está lá, ele coloca o objetivo daquele gasto, realizar não sei o quê, a gente chama de descritor no Brasil. 2, 3 linhas descrevendo o que você vai fazer. Aí no Japão você coloca o valor para o ano que vem é tanto, este ano eu gastei tanto, e, portanto, eu tenho um aumento nominal de tanto e um aumento percentual de tanto. Ali, 4 informações básicas. Aqui no Brasil, nós temos grupo de despesas, dizendo se a despesa é corrente, se é de capital. Nós temos identificador de uso, identificador de modalidade de aplicação, identificador de operação de crédito, vinculação da receita, esfera do gasto. Nós temos assim uma série de classificadores que eu vou meio que pular aqui essa tela por causa do nosso tempo, mas uma série de classificadores que tem muito sentido técnico, mas que não deveriam estar na lei, não deveriam estar explícitos na lei. A lei tem que ser um documento para o cidadão médio, o cidadão que pudesse olhar aquilo e entender. Se eu pegar o meu filho, que é engenheiro civil, formado, se eu passar para ele o orçamento do Brasil e falar, filho, o que está isso aí? Ele não vai conseguir entender. Nenhum de vocês aqui nessa sala vai conseguir entender. Tem uma série de siglazinhas, identificador de resultado primário, identificador de não sei de quê, não serve para nada, só serve para os técnicos. Fundamentalmente, o que nós estamos propondo aí é pegar todos esses classificadores que são de caráter técnico e passar eles para deixar eles só na base de dados relacional, do sistema informático, né? E na lei orçamentária deixar só os identificadores qualitativos, que todos os países do mundo têm: institucional, programa e função, e econômico. Esses 4 têm todos os países do mundo, e desenvolvido, né? E, além do mais, a gente está deixando 2 que são muito nossos. A esfera, que seria se é fiscal ou seguridade social, e a fonte, por vinculação, dizendo da onde a origem daquele recurso e o destino dela. Porque isso não tem como acabar, isso está disseminado, e, na verdade, alguns países estão começando a adotar esse classificador por vinculação. Então, esses aí a gente deixaria, o resto a gente eliminaria. Aqui a gente introduz flexibilidade para os entes subnacionais. Eles poderiam definir classificadores adicionais se eles quiserem, e a gente exige que a União, no sistema informático, não na lei, a gente exige que no sistema informático da União tenha identificadores de uso e de operações de crédito, para não perder a informação que nós temos hoje em dia. E quem quiser saber, vai no CIAF, vê lá, consulta lá e vê como é que está sendo classificado aquele gasto. Não precisa estar na lei orçamentária. Contabilidade pública, eu vou pular essa tela. Opa, não, vamos voltar aqui. Quer fazer uma pergunta? Acho que a gente pode, já emendo o que está aqui com a pergunta. Assim, no caso da contabilidade, quem é da área tem acompanhado um pouco o processo, mas nós estamos num processo de convergência para as normas internacionais de contabilidade. Existem 2 filtros hoje normativos, né? Então, da norma internacional para a NBC, que é a norma brasileira de contabilidade, e da NBC para o manual de contabilidade pública, que é mais um filtro. Na verdade, a norma ela é feita à medida que entende-se, no caso do MCASP, que os entes da federação terão condições de implementar, já que é uma norma e é obrigatória. Em particular, né, a plateia está lendo, né, quais são as considerações que estão aqui, mas, de uma maneira, na concepção geral aqui da contabilidade, é uma regra mais geral, né? Você tem uma regra mais geral, não tem o detalhamento, por exemplo, o Ricardo estava
mencionando, você não tem detalhamento de como ser classificativos, passivos e assim por diante. Então, ele dá os direcionamentos, né? Então, a contabilidade é por competência, o objeto é o patrimônio que está ali, que tem as regras que vão ser desenvolvidas, que é o que está acontecendo, essas regras vão ser desenvolvidas. Então, a pergunta, eu não vou fazer pergunta técnica de contabilidade, na verdade, assim, não só no capítulo no título contabilidade, mas a gente percebeu ao longo do texto que a lei ela define regras gerais. Isso é bom, porque dá flexibilidade para poder tanto considerar as especificidades dos entes, né, e das entidades que terão que aplicar determinada regra. Mas, por outro lado, a aplicação ela fica para depois. Assim, na verdade, vai exigir uma complementação, né, de normas. E nessa complementação veio essa dúvida, né? Bom, a gente tem a flexibilidade, mas também tem um risco de não implementação, né? Porque eu estou dependendo de uma norma seguinte, né? Uma norma que detalhe. E, em particular, mas aí não é específico só da contabilidade, que em alguns dispositivos fala o órgão central, né, de orçamento, órgão central de contabilidade, como que ficaria, e aí ligando com o item que é do Conselho de Gestão Fiscal, como é que está sendo pensado que os entes federados e os outros poderes, como que eles estariam representados nesse passo seguinte, né? A norma estabelece o geral e como que está sendo pensado esse passo seguinte, se nessas discussões já estão, assim, essa estratégia geral da norma pensa em assegurar, contemplar a complexidade de cada ente. Né? Ok. Fico feliz que a Patrícia já mais ou menos apresentou o projeto nesse capítulo, porque, falando francamente, eu não entendo nada de contabilidade, ou muito pouco realmente. Apesar de já ter visitado secretarias de contabilidade em diversos países, ter conversado com secretários e tal, ter discutido supostamente igual para igual, mas enfim, com muita dificuldade da minha parte, né? Mas é exatamente isso que a Patrícia falou. O primeiro item ali é o que ela falou, nós queremos o foco, que o foco da contabilidade seja o patrimônio, já é a reforma que está sendo feita no Brasil em 2010 para cá, que eventualmente vocês estão acompanhando aí através das matérias que vocês estão fazendo. E aí o segundo ponto que ela deu mais ênfase é o ponto que deu muita discussão. E aqui eu tenho que elogiar a nossa subsecretária de contabilidade lá do Tesouro Nacional, a Gildenora, que ela e a equipe dela tiveram participação super ativa nesse projeto, em todas as fases. Eu diria que foi o primeiro grupo que percebeu que estava acontecendo alguma coisa, que era importante se unir, era importante discutir. Então, a Gildenora teve uma abertura muito grande, nós participamos desde os seminários lá de 2010 que o Ricardo participou, lá em Brasília, nós tivemos um seminário nacional sobre contabilidade. A contabilidade se envolveu nesse projeto e a Gildenora sempre à frente, colocando a equipe dela à disposição. Então, todas as versões que nós tivemos, de todos os relatores, sempre teve o dedo da contabilidade. E nós tivemos várias versões diferentes, nós tivemos o primeiro capítulo, lá atrás, quando a gente começou a fazer o projeto lá, na verdade, revendo já um pouco o projeto, lá em 2009, a primeira versão que eu apresentei, eu consultei alguns colegas. Depois de 2010, nas revisões, nós consultamos professores que são autores de livros de contabilidade pública, bastante conhecidos e tal, e dali partiu o capítulo, depois foi evoluindo, em determinado momento, o Conselho Federal de Contabilidade teve uma participação ativa, procurou a gente, se envolveu, se interessou, e a gente foi fazendo a redação e evoluindo, discutindo palavras, discutindo quase filigrama. Mas a gente fez algumas alterações. Isso aqui é o resumo do resumo do resumo, né? Mas, enfim, o que está em preto é o que o Senado aprovou, e a gente colocou de uma forma que não ficou muito legal. Na hora a gente achou que estava ótimo. A gente estava falando que o Tesouro ia editar normas específicas aplicáveis a todos os entes. E aí já tem um erro grande, né? Porque o Tesouro não pode definir normas para os outros entes, normas específicas. A lei complementar, ela está proibida de definir normas específicas. A lei complementar,
ela só é aplicável para os outros entes se as normas forem de caráter geral. Tá? Então, isso é uma regra básica. Por isso que a gente não pode avançar. A gente tem um limite. Nosso limite aqui é a lei complementar. Então, entrou essa questão. Quem é que vai fazer as normas complementares, né? Então, a primeira ideia que nós tivemos, porque nós temos esse órgão aqui, não sei se está todo mundo familiarizado, o CGF, que é o Conselho de Gestão Fiscal, que está previsto na Lei 43, na LRF, né? Já tem 17 anos que ele está previsto, não sai do papel, e ele é muito difícil. O Tesouro, agora em 2017, ele fez um esforço muito grande de fazer uma nova proposta para o CGF, conversou com muita gente, o Zé Roberto Afonso, muita gente dando opinião, fizeram um novo projeto, foram na Câmara, na hora que foram ver, aprovaram um projeto diferente. Então, a grande dificuldade é que a LRF exige que todos os entes, todos os poderes estejam representados na CGF. Então, como é que você vai colocar lá membros do Executivo, do Judiciário, do Legislativo, do Ministério Público, da Defensoria, da União, do Estado, do município? É complicado demais, não funciona, né? Então, a gente pensou em várias alternativas, comitês técnicos, comitê de planejamento e orçamento, comitê de contabilidade, comitê de controle, e o grupo CGF em si, uma coisa mais enxuta, um pouco mais política e tal, mas a gente não consegue avançar. A gente não consegue, mas em termos dessa lei, a nossa ideia, no início, nós estávamos com a CGF, quando é que ele vai ser aprovado? Então, nós colocamos que o Tesouro faria as regras e que as regras seriam ratificadas pelo CGF quando ele existisse, né? E aí depois, refletindo melhor, a gente chegou à conclusão de que os estados e municípios ficaram receosos, apesar do Tesouro, na minha avaliação, não sei se a Patrícia concorda, o Ricardo e os outros membros daqui da mesa, mas, em princípio, eu acho que o Tesouro tem tido uma postura muito correta, digamos assim, na coordenação do processo de reforma da contabilidade pública do Brasil. Tem havido uma participação muito intensa de estados e municípios, grupos de trabalho de diversos aspectos, sistematicamente reuniões em Brasília para discutir cada tópico. Então, assim, há um envolvimento, há uma compreensão de parte a parte. Mas aí o estado e o município falam, olha, hoje está funcionando muito bem, essa equipe aqui está à frente do Tesouro, está tudo ótimo. E se no futuro mudar a equipe do Tesouro, entrar um secretário com outra orientação, um grupo com outra orientação, e o cara começar a querer impor regra, né? Então, a gente, preocupado com essa questão, a gente mudou a redação. Primeiro que nós tiramos esse negócio de norma específica, que não seria inconstitucional, e falar, o Tesouro ele vai propor normas complementares. São normas ainda de caráter geral, mas complementares às normas estabelecidas nesse título aqui do projeto. E essas normas complementares, elas só passariam a ter vigência após serem aprovadas pelo CGF. Tá? Então, o Tesouro propõe e o CGF é obrigado a votar, a decidir se aquela regra vai se tornar vigente ou não. Antes, era diferente. O CGF só ratificava, quer dizer, a vigência já era imediata. O Tesouro decidia, entrava em vigência. E ficava pendente de ratificação do CGF. Hoje não. Hoje, a nossa ideia é diferente. Então, isso é uma salvaguarda para estados e municípios, e houve digamos assim, não vou dizer consenso, mas houve uma percepção, estados e municípios, que essa nova versão que a gente está propondo é mais palatável, né? A Patrícia já falou um pouquinho do resto, mas eu só queria destacar esse parágrafo aqui, dizendo que na lei nós estamos estabelecendo regras gerais de registros, demonstração, e aqui tem uma coisa muito importante, nós estamos dando ênfase nas notas explicativas. Porque muitas vezes a gente dá muito enfoque nos demonstrativos contábeis, né, que antigamente chamava de relatórios contábeis, né, as demonstrações contábeis, e a gente esquece da importância das notas explicativas. Então, nós temos lá artigos dizendo exatamente, dando força para a nota explicativa, dizendo que é obrigatório ter nota explicativa em situações diferentes, situações excepcionais, né. E a questão que é importante para o país, para o governo, né, a questão da consolidação das informações contábeis. Então, está definindo ali direitinho. Hoje em dia existe alguma resistência, estados às vezes não querem passar informação, resultados contábeis e tal, né. Então, nós estamos definindo ali que isso tem que ser remetido periodicamente para o Tesouro Nacional. O último item ali é que tem essa questão do sistema, né, que a atividade contábil deve ser organizada sob a forma de sistema dentro de cada ente.
hoje em dia, um pouco de complicação em relação a isso. É uma ideia que a Gildenora está defendendo e a gente está colocando no projeto. Eu acho que é o último, né? Mas eu acho que a gente poderia tomar a decisão de abrir para a plateia. Tem mais uma. Que tem é só sobre mais uma. avaliação. E aí a gente abre para a plateia. Vamos passar ela primeiro e a gente abre, né? Bem rapidamente, aqui é rápido mesmo. Tem esse outro título do projeto que trata de controle, custos e avaliação. Na parte de controle, a gente é muito sucinto, porque os próprios técnicos da área de controle, eles não querem que a gente extrapole muito e tal. Então, fundamentalmente, nós estamos definindo ali as finalidades, controle interno e controle externo. No controle interno, nós estamos definindo também os objetivos do controle interno, mas não para o controle externo. E nós estamos dispondo aqui a questão do controle social, né? Que é assegurar ao cidadão participação, assegurar acesso à informação. Tudo isso nós temos, se não me engano, 2 artigos que definem todo o direito que o cidadão tem para participar, principalmente nesse enfoque de controle social, que é algo que tem crescido no Brasil. Não sei se vocês estão observando, mas cada vez mais a sociedade civil, grupos organizados da sociedade civil, estão se mobilizando para acompanhar as finanças dos entes, dos municípios, né? Na parte aqui de custos, o pessoal de custos está muito satisfeito com essa redação, o pessoal lá dentro do Tesouro, eles acham importante colocar isso na lei complementar, dizendo que, exigindo a geração periódica de informação de custo, né, dizendo que os entes eles são obrigados a gerar esse tipo de informação, né, e que essa informação ela é muito relevante para permitir a comparabilidade, não só entre os órgãos, mas também comparabilidade entre os entes e, eventualmente, até comparabilidade internacional, né? Então, é importante você saber quanto é que você está gastando para você poder tomar decisões no próprio processo de execução do orçamento, né? De elaboração do orçamento, desculpe. Na questão da avaliação, isso aí é algo que talvez pudesse ser objeto de outra lei, mas nós estamos colocando aqui também porque faz parte do ciclo, mas é uma coisa que o Brasil também está muito atrasado. Nós estamos dizendo que o Executivo Federal, só a União, né, tem que estabelecer um mecanismo para monitorar e avaliar continuamente as políticas públicas, e que isso tem que ser feito com base em critérios técnicos, né? E na revisão nós estamos colocando mais algumas palavrinhas, né, dizendo que essa avaliação tem que ser feita de forma sistematizada e integrada. E mais do que isso, nós estamos dizendo que ela tem que atingir todos os ciclos da política pública. Se eu quero propor a criação de uma política pública, primeiro eu tenho que fazer uma avaliação do que eu estou propondo. Essa política pública essa proposta de política pública tem que ser super bem fundamentada. Então, seja na criação, seja na expansão, seja na reformulação, eu sou obrigado a fazer a avaliação dessa política, né? Nós estamos também dizendo que essa avaliação tem que ser divulgada, né? Isso é importante, não adianta o governo fazer a avaliação e guardar para si mesmo. E aqui existe um outro tópico que eu não vou me estender, mas é o spending review, que é uma prática que se tornou comum na Europa depois da crise financeira de 2009. Diversos países da Europa, existe um grande problema na avaliação da política pública, que eu faço avaliação, eu vejo lá uma determinada política pública e chego à conclusão que essa política é inadequada. Vamos dizer, por exemplo, tem um programa no Brasil chamado Inovar Alto, que é para as empresas automotivas investirem em inovação tecnológica. É um programa que já foi avaliado, super mal avaliado, tal, muita gente é contra. Mas qual a consequência disso para o orçamento? Quer dizer, eu vou acabar com o programa, não vou? Então, existe uma dificuldade muito grande de você ligar a conclusão de uma avaliação de política pública com a decisão do que eu devo fazer em termos de orçamento. O programa é ruim porque tem pouco dinheiro, então, se eu aumentar a dotação orçamentária dele, o programa vai ser melhor, ou se o programa é ruim, eu devo descontinuar, né? Então, o que os países da Europa estão fazendo é o que se chama de spending review, que é um processo organizado, sistematizado e periódico, em que eles param e fazem uma revisão das diversas políticas públicas. Pode ser assim de todas as políticas, pode ser de alguns setores que eles acham mais importantes, e com base nessa avaliação, ex ante, eles já definem, nós queremos avaliar isso, nós queremos detectar ineficiências, e em alguns casos eles dizem, nós precisamos cortar tanto da despesa pública. Então, é um mecanismo de identificar
programas que são ineficientes, programas que são disfuncionais, de forma que eu possa descontinuar determinado programa e com esses recursos eu posso ou não fazer nada para diminuir minha dívida ou atingir um resultado fiscal melhor, ou para usar esse recurso para um outro programa que seja mais eficiente. Então, é um processo que nós estamos discutindo, não está no nosso projeto ainda. Semana passada nós fizemos um seminário lá em Brasília e o Spend teve uma mesa de Spending Review. Eu fui o moderador lá da mesa e pegamos a experiência do Banco Mundial, a experiência do BID e mais algumas outras pessoas, pusemos todo mundo para conversar. Vocês devem ter acompanhado um documento que o Banco Mundial lançou aí na imprensa, né? Que eles chamam de um ajuste justo, e que é exatamente um spending review. Eles pegaram, só que não foi compreensivo, eles selecionaram algumas áreas e analisaram profundamente, na ótica deles, aqueles programas e chegaram às conclusões que eles acharam lá pertinentes, né? Independente do mérito, se tem razão, se não tem, é o processo que interessa. É um processo de você fazer uma revisão da despesa e avaliar aquele programa lá, ele está sendo direcionado para os mais pobres, está beneficiando os mais pobres, ou ele está sendo desviado, está beneficiando a classe média, a classe alta, né? Então, é esse processo aí que a gente precisa pensar se vale a pena introduzir no Brasil. Com isso, eu termino a apresentação, a gente fica aberto a perguntas. Se alguém tiver interesse em saber, lá no Senado ele era o PLS 229. Na página do Senado, se você clicar lá e colocar PLS 229, aparece toda a tramitação, tudo que aconteceu com ele, todas as versões de relatório, tem tudo lá. E na página da Câmara, que não tem quase nada, só tem o projeto que veio do Senado, é esse site aqui que vai permitir o acompanhamento a partir do momento que ele começar a andar. Okay. Muito obrigada, Tolini.